Eu prometo não fazer os irmãos dormirem uma hora e pouquinho que eu vou falar com os irmãos. Vou fazer de tudo para mantê-los acordados, tá bom, nesse tempo. Vou falar sobre a causa da Bíblia, ok? Diferente de uma pregação, hoje é uma palestra, é uma conversa que nós vamos ter a respeito da Bíblia. Então, como que funciona isso? Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos, aí se os irmãos fiquem à vontade para responder, ok? Não vale nota, não vale ponto, não vale nada, é só responder mesmo, ok? Vou dar algumas dicas para os irmãos e vou falar algumas frases de impacto de pessoas que falaram essas frases no decorrer da história da humanidade. Eu coloquei meu celular para despertar aqui 1h25. Quando ele despertar, eu paro de falar. Tá bom assim, né? Quando vocês vêm gritando aí, não é porque tem alguém me ligando, não. É porque eu coloquei para despertar aqui. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos podem ir preenchendo o envelope tranquilamente. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Aliás, deixa eu falar já sobre ele. Se você quiser fazer uma oferta para a causa da Bíblia, pode usar esse mesmo envelope para fazer essa oferta. Ok? Se Deus tocar no coração de vocês. Não é obrigado, nada. Mas se aquilo que eu falar vocês sentirem no coração de abençoar, fique à vontade, tá bom? Esse mesmo envelope nós vamos usar para sorteio de Bíblias. Aliás, crente não faz sorteio, crente faz uma ação entre irmãos. É a mesma coisa com o nome gospel, mesma coisa. Então, vamos fazer isso no final, algumas Bíblias que estão aqui, e outras eu vou mostrar para os irmãos aqui também, ok? Que mais? Essa palestra faz parte de uma conferência bíblica que nós promovemos nas igrejas, para levar a palavra de Deus para as pessoas. Obrigado, minha irmã. E espero que até o final desse culto nós amemos mais e mais a palavra de Deus. Tá bom? Então, esse é o nosso título, a Bíblia é a nossa causa. Qual que é a causa da Bíblia? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E se você falar assim, nossa, gostei dessa palestra, eu queria receber ela, é só você marcar no próprio envelope, no cantinho assim, na lateral, em cima assim, eu quero a palestra. Aí eu mando pelo WhatsApp de vocês, tá bom? Por isso tem que preencher em português a fichinha aí, legível, para eu poder entender o número e mandar para vocês depois a palestra, tá bom? Eu mesmo que mando, não tem secretária, não tem nada, eu mando para vocês mesmo a palestra. Tá bom, meus irmãos? Eu começo apresentando aqui primeiramente minha família. Essa é minha família, uma família missionária. Nós somos de Curitiba. Eu estou aqui no Rio de Janeiro 1 ano e meio nessa missão. Eu sou o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Antes de vir para cá, Deus nos levou para Porto Alegre. Ficamos 3 anos gerenciando a Sociedade Bíblica lá. Depois Deus nos levou para Belo Horizonte. Ficamos 7 anos em Belo Horizonte, cuidando de Minas e Bahia, 1.270 municípios dos 2 estados. E agora estamos aqui nesse município tranquilo chamado Rio de Janeiro, que é uma benção maravilhosa. Para quem vem de fora, vocês não falam nada, a gente chega aqui e se assusta, mas é uma benção. Eu falo sempre que eu moro num bairro bem bíblico, né? Tiro e Sidom. Bairro bíblico, né? Gente, essa é minha família, onde a gente vai, a família acompanha, obviamente. Esse meu filho Kevin tem 20 anos, já está no 3º ano de teologia, já é pastor auxiliar na nossa igreja. Do lado de lá, minha filha Kemily, uma artista. Depois, meninas, se quiser seguir ela, tá? Kemily.art. Ela tem quase 1 milhão de seguidores na rede social. Minha filha é famosa, só não tem dinheiro ainda, mas já tem famosa. Kemily.art, pode seguir ela. Minha filha é uma bênção. E daqui, exato 1 mês, ela vai casar, gente. Ninguém me falou que dava uma tristeza no coração de ver uma filha casar, mas eu estou muito alegre que ela vai casar. O problema é que ela vai morar em outro estado. Aí o coração fica apertado. Minha filha vai casar agora em abril. Minha esposa, a pastora Kelly, que também me acompanha. E ali sou eu, antes do Monjara. Essa é a minha família, tá bom? Vamos lá. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Pode responder. Quem lê a Bíblia todo dia, levanta a mão para baixar. Quem mentiu, abaixa. Quem lê a Bíblia umas 2, 3 vezes por semana, levanta a mão. Quem não lê a Bíblia, levanta a mão. Não lê a Bíblia? Lê. Quem não lê? Quem lê a Bíblia só na igreja? Ok, foi sincera. Foi mais sincera que aqueles irmãos que mentiram antes. Gente, crente também mente. É pecado, mas crente peca toda hora também. Fica tranquilo. Não é para fazer, mas faz. Vamos lá. Meus irmãos, por que eu pergunto isso? Porque se você não lê a Bíblia, você não é crente. Você pode morar na igreja, você pode ser o pastor da igreja. Se você não lê a Bíblia todo dia, você não é crente. Se alguém pergunta para você na rua assim, qual que é a sua religião? Você fala, eu sou crente, sou evangélico. E você não lê a Bíblia, você está mentindo. E mentiroso vai para onde? E inferno não é para crente. Então você não pode mentir. Então você tem que ler a Bíblia todos os dias. Ok? Vamos lá.
Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quem já leu a Bíblia toda, levanta a mão. Por que vocês não leram a Bíblia toda? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você lê um capítulo por dia, você já teria lido a Bíblia várias vezes na sua vida. A nossa prioridade tem sido outra. E daqui a pouquinho vocês vão sentir mais um pouco sobre isso. Qual a sua maior dificuldade de ler a Bíblia? Tamanho da letra? Não entende o texto? É a versão que é difícil de entender? Qual que é a sua maior dificuldade? Fala aí, qualquer coisa aí. Letra? Por causa dos óculos? Está velho o óculos. Só o óculos está velho. Só o óculos. Ainda bem, graças a Deus. Minha irmã, tem letra gigante, se quiser. Bíblia tem letra do tamanho que você imaginar. E se não tiver, tem o Data Show. Projeto no Data Show. O que mais? Letra é um problema sério. A maioria dos brasileiros tem esse problema, tá? O que mais? Não entende o texto? Entende? Chega lá, uma lei aqui, outra lei ali que você não consegue entender. Essa dificuldade. Gente, geralmente quem começa a ler a Bíblia, quando chega na hora das leis, trava. Começa a falar um monte de nome, trava. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Tem que ler. Tem que ler a Bíblia todos os dias. Sabe quando você tem um filho pequeno, ele não quer comer salada, não quer comer verdura, e você faz ele comer na marra, porque sabe que é bom para ele? Mesmo que você não goste, mas obriga o filho a comer. A Bíblia é a mesma coisa. Você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Amém? Então, nesse clima agradável, eu começo a minha palestra falando sobre o início das sociedades bíblicas pelo mundo. A história das sociedades bíblicas começa com uma adolescente que queria ler a Bíblia, lá no país de Gales, há muito tempo atrás. Ela juntou dinheiro por 6 anos e comprou uma Bíblia. Na época dessa menina, a Bíblia custava mais ou menos o valor de um carro. Deixa eu perguntar, quantos anos você tem? 13. Imagine você juntar dinheiro por 6 anos e comprar um carro. Foi justamente mais ou menos isso que aconteceu na época. A menina dessa idade juntou dinheiro que fosse hoje correspondente ao valor de um carro para comprar uma Bíblia. Era caríssimo ter uma Bíblia. Caríssimo. Os irmãos lembram, os mais antigos, que antigamente não tinha uma Bíblia cada pessoa, era uma Bíblia só na igreja, e geralmente era o padre que tinha. Depois foi uma Bíblia por casa, depois uma Bíblia só para o pai, depois uma Bíblia da mãe, e hoje todo mundo tem Bíblia? Era assim, antigamente era uma Bíblia por cidade, depois por paróquia, depois por casa, e agora todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Isso é um milagre divino. E tudo aconteceu porque essa menina teve um sonho. Quando ela foi comprar a Bíblia dela, a pessoa que revendia a Bíblia não tinha a Bíblia no seu idioma. Imagina você comprar uma Bíblia que você não entende nada. Essa pessoa ficou tão constrangida que conseguiu fazer uma troca lá com outra pessoa que falava 2 idiomas e deu a Bíblia na língua dela e ela entendeu. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que entender. Você não pode ter uma Bíblia que você não entenda. Por isso que tem tantas versões de Bíblia, porque você precisa entender a Bíblia, ok? E a Bíblia não tem enigma. A Bíblia não tem nada que é subliminar. O texto que está ali tem que ser claro para todo mundo. Se você não está entendendo, você precisa ler mais. É simples assim. E na dúvida, tem pastores que vão te auxiliar nesse sentido. E é bom você participar de escola bíblica, porque isso é uma bênção na sua vida, ok? Vamos lá. Os objetivos sempre foram os mesmos: levar a Bíblia a todos em uma linguagem que eles possam entender e num preço que eles possam pagar. Meus irmãos, a Bíblia tem que chegar para todo mundo e numa língua que todo mundo entenda. Os irmãos já imaginaram se a nossa Bíblia aqui no Brasil fosse só em espanhol? E em português o povo já não lê. Imagina se fosse em espanhol. Imagina se fosse em inglês. Imagina se fosse tupi-guarani. Ninguém ia entender a Bíblia. A Bíblia tem que ser na língua que todo mundo entende e num preço que todo mundo possa pagar. Quem paga por Bíblia ajuda a financiar para aquele que não pode pagar por Bíblia. Meus irmãos, todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus. E daqui a pouquinho eu vou passar rapidamente aqui em alguns projetos onde nós doamos Bíblia. A primeira frase é essa: a Bíblia é o único livro que nós lemos na companhia do autor. Todo outro livro, o autor não está junto na hora que você está lendo. A Bíblia, o autor está. E toda vez que você abre ela, o autor está do seu lado. E às vezes você já leu aquele texto várias vezes, não teve nada. Mas um dia o autor falou assim: eu vou falar com você hoje. E ele fala a qualquer momento. Amém? Eu, coitado do rapaz da câmera, ele está sofrendo comigo, que eu estou andando para lá e para cá. Não, deixa, pega só o áudio. Vamos lá.
No Brasil nós estamos há 78 anos fazendo isso, levando a Bíblia para as pessoas. A Sociedade Bíblica não é uma empresa, não é uma igreja, nós somos uma organização social que leva a Bíblia para todas as pessoas. Nós somos uma editora de Bíblias, nós somos uma ONG que desenvolve programas sociais, nós somos uma organização que serve as igrejas, nós somos uma organização voltada para as pessoas e uma gráfica de Bíblias. Tudo isso faz parte da Sociedade Bíblica do Brasil. E se você não conhece o dono da Sociedade Bíblica do Brasil, olhe para a pessoa do lado e fala assim: parabéns, você é dono da Sociedade Bíblica do Brasil. Ah, você não sabia disso? Todas as pessoas evangélicas do Brasil são donos da Sociedade Bíblica do Brasil. Não tem dono, é igreja. Cada igreja é dona da Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso que a gente vai nas igrejas fazendo isso, levando, explicando o que está acontecendo. Basicamente, o que nós fazemos como Sociedade Bíblica? Nós traduzimos, produzimos e distribuímos Bíblias o tempo todo, 24 horas por dia. Como assim traduz Bíblia? A Bíblia já está traduzida. Ela está traduzida ou não está? Sim ou não? Sim e não. Ela está traduzida para o nosso português agora, mas o português daqui 20 anos já está traduzido? Porque não chegou ainda, né? Daqui 20 anos vai ter outra tradução na língua daqui 20 anos. E outra coisa, e tem línguas que não tem a Bíblia traduzida na sua língua ainda, inclusive no Brasil. Tem línguas aqui no Brasil que não tem a Bíblia traduzida para eles ainda. E todas as pessoas têm que ter acesso à palavra de Deus. Sabe como que funciona uma tradução de Bíblia? Não tem máquina, não tem computador, não tem equipamento que traduz Bíblia. Sabe quem traduz Bíblia? Começa com a igreja local. Quando a igreja envia um missionário para o campo missionário, ele vai numa tribo, algum lugar, aprende uma língua e lá pega um papelzinho, uma caneta, traduz palavrinha por palavrinha. Não tem máquina que faz isso, é na mão. A tradução da Bíblia inteira funciona assim, na mão. E Deus é tão bom que Ele preserva o texto dele de um jeito, meus irmãos, que você pegar uma Bíblia de 4.000 anos atrás e uma Bíblia de agora, é a mesma Bíblia, não muda nada, usando pessoas diferentes. E aí, meus irmãos, a pessoa traduz Bíblia. E às vezes, esse tradutor da Bíblia, esse missionário que vai traduzir a Bíblia, chega num lugar que não tem nem o alfabeto pronto. Muitas línguas no mundo não tem o alfabeto. O missionário precisa ir lá, aprender uma língua, criar um alfabeto, alfabetizar o povo para depois traduzir. Sabe quanto tempo demora mais ou menos um Novo Testamento para traduzir? 50 anos. E você tem na sua mão e não lê, miserável. Olha o esforço que o pessoal teve para trazer para você. Você precisa ler a Bíblia mesmo, pelo menos por esforço dessas pessoas que traduziram, para que você pudesse ter acesso à palavra de Deus. Então nós fazemos isso, e produzimos esse material e distribuímos a palavra de Deus. E aqui, a nossa gráfica da Bíblia. Se você um dia tiver oportunidade, você pode conhecer o Centro de Produção de Bíblia aqui no Brasil, fica lá em São Paulo, é uma bênção. A Bíblia contém aquilo que os homens odeiam, a verdade. A Bíblia só tem a verdade. Mas tem texto bíblico, meu irmão, tem pessoa que usa pretexto para usar texto bíblico. Tudo que está na Bíblia é bíblico, sim ou não? Tudo que está na Bíblia é bíblico? Sim ou não? Gente, não vale nota, pode responder. Tem um texto bíblico que fala assim: olho por olho, dente por dente. É bíblico? É bíblico? E aí, meus irmãos, no Antigo Testamento está escrito isso. O Novo Testamento fala assim: já não é mais assim. Já não é mais olho por olho, dente por dente. Se você pega o texto isolado, o que você vai fazer? Toda vez que você isola um texto, você faz uma fake news. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. É um texto bom? É um texto de vitória? Não é. Tudo posso naquele que me fortalece é uma narrativa de um sofrimento. Paulo está preso, amarrado, pelado, apanhando e fala: eu posso passar luta, posso passar perseguição, posso passar qualquer coisa, eu posso tudo isso aqui naquele que me fortalece. Não é bênção, ele está contando sofrimento. O texto é bíblico, não é? Portanto, meu irmão, leia a Bíblia com sabedoria. Ah, mas eu não entendo nada. Leia até entender. Meus irmãos, nós ficamos mais tempo na internet do que em qualquer outra coisa. Faça um teste no final do dia. Qualquer celular, você pode ver quanto tempo você gastou.
nas redes sociais. Meus irmãos, entenda uma coisa: a nossa vida só vai ser mudada quando a palavra de Deus estiver lá. Se ela não estiver lá, não tem mudança nenhuma. Amém? Vamos continuar. Alguns programas que nós levamos Bíblia para as pessoas. Nós temos uma Bíblia em Braille que nós doamos para as pessoas cegas. Alguém já viu a Bíblia em Braille aqui? No Brasil nós temos mais de 500 mil de pessoas cegas. 500 mil de pessoas cegas. Eu trouxe para os irmãos conhecer hoje a Bíblia em Braille. Olha o tamanho da Bíblia. É grande, né? Aqui é só Mateus. A Bíblia toda são 38 volumes iguais a esse, que se você empilhar um livro em cima do outro, dá 2 metros de altura. Uma Bíblia só. É para eu parar de falar já? Essa Bíblia custa R$6.000. Uma pessoa cega no Brasil, se ele fosse comprar uma Bíblia, pagaria R$6.000. Aposto que você não pagou isso na sua Bíblia. Uma pessoa cega tem todas as dificuldades, e aí se quiser comprar uma Bíblia, paga R$6.000. Acontece que no Brasil, todo cego que quer ler a Bíblia, ele não paga nem um centavo. A Sociedade Bíblica doa essa Bíblia para a pessoa. Então, meus irmãos, nós incentivamos: se você ofertar para a causa da Bíblia, alguém vai ganhar uma Bíblia dessa. Se você comprar uma Bíblia em qualquer loja, você ajuda essa pessoa a ter uma Bíblia. Toda Bíblia vendida, uma Bíblia doada. Toda oferta, tudo que entra na Sociedade Bíblica vira oferta para que pessoas possam ter uma Bíblia igual a essa. A Bíblia de um cego é assim, meus irmãos. Um cego, para ler a Bíblia, ele precisa sentir a Bíblia. E você que enxerga também precisa sentir. O problema é que às vezes você lê e não sente. Deus precisa te cegar de muita coisa em volta, para que você possa concentrar na palavra dele. Se concentre na palavra dele. Vocês estão curiosos para ver essa Bíblia, né? Então vai passar aqui, vai passando para todo mundo até chegar no pastor lá. Me devolve que eu tenho a palestra amanhã, tá, gente? Vai passando aqui até chegar lá. Aí, ok, essa Bíblia é para uma pessoa cega. Estamos produzindo agora uma Bíblia para pessoas surdas. No Brasil nós temos quase 3 milhões de pessoas surdas. Tem países que não tem isso de população. O Brasil tem só de surdos. E no mundo inteiro, meus irmãos, tem 400 línguas de sinais. E apenas uma tem a Bíblia completa. E essa Bíblia demorou 40 anos para fazer. E aí, meus irmãos, o desafio é lançar essa Bíblia aqui no Brasil, na língua brasileira de sinais, o mais rápido possível. Nós estamos mais ou menos 2 anos trabalhando nessa Bíblia. Nós já produzimos muita coisa. 8 capítulos em 2 anos. 2 livros de 4 capítulos. Sabe por quê? Porque é trabalho voluntário. Pessoas surdas do Brasil se reúnem de segunda a sexta-feira para traduzir essa Bíblia. Não é interpretar a Bíblia, igual você vê por aí, pessoa fazendo sinal e alguém... Não é, é tradução de Bíblia. Não é interpretação. Interpretação, a pessoa, quando tem alguém falando, alguém traduzindo, se passou a palavra, passou, perdeu. O tradutor fica que nem doido aqui. Inclusive os tradutores, quando eu estou falando, fica maluco, porque não consegue me acompanhar, porque eu falo muito rápido. O tradutor fica, parece que está gago aqui, né? Gente, a tradução da Bíblia é palavra por palavra, sentido por sentido. Tem palavra que pode ser o mesmo gesto, mas a expressão facial muda. Então é palavra por palavra. Um tradutor passa para um intérprete, que passa para o surdo interpreta, passa para o intérprete passa para o teólogo, e assim faz a tradução, versículo a versículo, e está fluindo, que é uma maravilha, e queremos completar ela em menos de 20 anos, para a glória de Deus, para que pessoas surdas possam ter acesso à palavra de Deus. Temos Bíblia que nós levamos para presídios, por exemplo, eu trouxe aqui para os irmãos conhecerem, uma Bíblia que a gente leva para presídios femininos, a gente doa para presídio, a gente doa para presídio masculino. São projetos que nós fazemos em parceria com as igrejas, através de capelanias. Temos projetos onde nós abençoamos as organizações sociais das igrejas. Nós temos barco lá na Amazônia, caminhão. Temos um projeto, nós levamos Bíblia para casa de recuperação, comunidade terapêutica. Se você conhece alguma casa de recuperação que quer receber a Bíblia, nós damos treinamento para os líderes dessa casa e doamos uma Bíblia para cada pessoa interna. Tudo isso aqui, meus irmãos, é financiado com o seu dinheiro, tá? Não é meu não, é meu porque eu oferto também. Mas toda vez que você oferta, você financia projetos iguais a esse. Toda vez que você compra uma Bíblia, financia projetos iguais a esse. E você nem está sabendo, né? Mas toda vez que você comprou uma Bíblia, alguém foi abençoado com a sua oferta. E se você comprou uma Bíblia para presentear alguém, você ofertou 2 vezes. Para quem você entregou a Bíblia e outra pessoa que recebeu a oferta também em relação à Bíblia. Temos projeto com idosos,
Temos espaços culturais da Bíblia. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o nosso Centro Cultural da Bíblia, lá no centro. Se você puder no centro conhecer nosso Centro Cultural da Bíblia, não paga nada. É um passeio pela Bíblia, da época da pedra até o digital. Tem um passeio pela Bíblia. Temos o nosso Museu da Bíblia em São Paulo. Estamos criando mais centros culturais pelo Brasil. Estamos criando agora a Cidade da Bíblia. O que é isso? Meus irmãos, hoje nós produzimos Bíblia 24 horas por dia. 24 horas por dia produzindo Bíblia lá em São Paulo, na nossa gráfica. Se nós continuarmos nesse ritmo, vai demorar 100 anos para atender a população que precisa de Bíblia no mundo. 100 anos. Então nós estamos agora triplicando a produção para que a gente possa chegar mais rápido nessas pessoas. Então estamos criando um monumento lá, um espaço muito grande, com um espaço para o Museu da Bíblia, o espaço para a Gráfica da Bíblia, a sede da Sociedade Bíblica, num espaço muito maior, para que a gente possa triplicar a produção de Bíblias e mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Amém? Vou passar aqui para frente rapidinho. Acho que está travando um pouquinho, né? Minhas irmãs, duas irmãs do fundo aí, eu acho que as irmãs vão ter que sentar um pouquinho mais para cá, porque o meu sensor está bem na frente, bem nas costas da irmã. Isso. Acho que o sensor está tampando, meu irmão. Me perdoe, tá, irmã? Me perdoe de coração. E não era, irmã. Pode voltar. Não, é esse. Pode voltar, não é isso mesmo. Temos programas de engajamento bíblico, fazer com que pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Nós temos um programa chamado Sócio Evangelizador, onde a pessoa se associa à sociedade bíblica, recebe folhetos para evangelização. Sócio Intercessor, um programa contínuo de intercessão pela causa da Bíblia. Temos um clube onde pessoas ofertam e pessoas recebem Bíblias. Tem muita pessoa que fala assim: eu quero ofertar todo mês com R$10, mas eu não sei para quem doar a Bíblia. Nós sabemos. Então a sua oferta vira a Bíblia para que pessoas recebam Bíblia. Temos lives toda segunda-feira no YouTube ou no Facebook. Você pode nos acompanhar. Live toda segunda-feira falando sobre Bíblia com biblistas do Brasil. Nós temos uma agenda de oração. Nós temos um curso bíblico online. Você pode fazer curso bíblico de graça no teu celular, não paga nada, é uma academia da Bíblia. Nós temos podcast, nós temos o aplicativo de Bíblia. Se você quiser ter todas as nossas versões disponíveis no seu celular, você pode ter. Celular, meus irmãos, é uma bênção. Bíblia no celular é uma bênção. Mas na igreja, meus irmãos, leve a sua Bíblia física. Ok? O celular é um recurso, não é Bíblia. O celular, ele tem vários aplicativos, entre eles a Bíblia. A Bíblia é só Bíblia. E por incrível que pareça, meus irmãos, que na hora que você está lendo a Bíblia na igreja, no celular, chove de mensagem. Um dia eu fui numa igreja e estava na porta assim: desligue o seu celular. Aí chegou na hora da oferta, falou assim: faça o seu Pix. Fiquei imaginando, os irmãos tudo desligaram o celular, a igreja não teve oferta, aquele culto, está tudo desligado. Meus irmãos, celular é uma bênção, mas tem que saber usar, ok? Porque no celular tem função avião, tem a função silenciosa, mas não tem função igreja. Então, o inimigo sabe que você vai ler a Bíblia e vai tentar te atrapalhar de alguma maneira, ok? Mas tenha o aplicativo, que é uma bênção. Em qualquer lugar que você pode ir, você pode ler sua Bíblia, comparar textos, é uma maravilha. Temos um projeto chamado Semeador, onde pessoas revendem materiais bíblicos, ajudam a sua vida financeira, ajuda a levantar recursos para a sua casa e nos ajuda a levantar recursos para a missão. Temos projeto em parceria com a Jocum, chamado A Bíblia em Cada Casa. A nossa ideia é que até 2050 todas as pessoas do Brasil tenham acesso à Palavra de Deus, uma Bíblia na sua casa. Temos projeto em parceria com os municípios, onde nós levamos cartilhas escolares para as escolas e ali nós doamos essas cartilhas para o município. Se o município tem lá 50 mil alunos, nós doamos 50 mil cartilhas para que as pessoas tenham acesso à Palavra de Deus também, e as crianças, ok? A gente faz parceria com os municípios. Temos um projeto de assinatura de Bíblia também, temos seminário de ciências bíblicas, fórum, treinamentos, temos conferência como essa aqui, temos congressos, temos um projeto com crianças, um seminário de ciências bíblicas para crianças, não é para professores de criança, é para criança aprender a Bíblia na sua linguagem. Temos Bíblia personalizada para as igrejas, que nos ajuda a levantar recursos para a missão. Temos uma rádio que toca a Bíblia 24 horas, uma rádio com programação bíblica, uma rádio que tem canções bíblicas, programas bíblicos, não tem intervalo comercial para nada, é só Bíblia 24 horas mesmo. E se você, inclusive, quiser ouvir a Bíblia no YouTube, é só digitar Sociedade Bíblica e procurar lá, vai ter versículo bíblico tocando 24 horas também
na sua playlist. Temos projeto em parceria com as igrejas, chamado Bíblia Manuscrita. Muitas pessoas gostam de copiar a Bíblia à mão. A gente incentiva que isso aconteça nas igrejas também. Temos planos de leitura. Se você ler a Bíblia e quiser ganhar um certificado de leitura, a gente dá um certificado para você, não paga nada. Temos projeto, por exemplo, com o Novo Testamento, meus irmãos. O Novo Testamento a preço de custo, para que você possa evangelizar pessoas. E esse Novo Testamento, que só para os irmãos terem uma noção, ele tem no início dele a apresentação do plano de salvação. Letra grande, palavra de Jesus em vermelho. Muitas igrejas têm abençoado vidas com esse Novo Testamento. Lá em BH, minha última cidade, uma igreja comprou, uns jovens de uma igreja compraram uma caixa desse Novo Testamento. Sabe o que eles fizeram? Eles escreveram assim na contracapa: esse livro foi perdido, mas você foi encontrado. Qualquer coisa me ligue. E deixava o telefone. Eles esqueciam propositalmente na cidade. Ia pegar o ônibus, esquecia um. Ia no Uber, esquecia outro. Ia na padaria, esquecia outro. Gente, o autor do livro encontrou muitas pessoas. Não é tão simples? É mais simples que a gente imagina. Então a gente tem essa oportunidade, a gente faz esse material só o preço de custo, para que pessoas do Brasil possam ter acesso à palavra de Deus também. Temos o dia da Bíblia, meus irmãos. O dia da Bíblia é o principal dia da igreja. Aí tem igreja que comemora dia do pastor, dia da pastora, dia do dentista, dia do índio, dia do borracheiro, dia de tudo, mas o dia da Bíblia não comemora. O dia da Bíblia é o principal culto da igreja. Uma igreja sem Bíblia não é igreja. Um culto sem Bíblia não é culto. Meus irmãos, se você vai numa igreja que não tem Bíblia, por exemplo, é só um clube de crente. E se você quiser ser sócio de um clube, seja de um clube que tenha piscina, que vale mais a pena. A igreja tem que ter Bíblia, meus irmãos. Bíblia. Todo culto tem que ter Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ok? Temos projeto com empresários chamados Parceiros na Missão. Temos um barco da Bíblia lá na Amazônia, que leva a Bíblia para os ribeirinhos. Temos um caminhão da Bíblia também na região de São Paulo. Talvez ano que vem chegue o nosso aqui no Rio de Janeiro também. Temos um projeto para você visitar o nosso centro cultural. Temos conexão bíblica com as igrejas. Temos stand de Bíblias, stand cultural, para que pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Se você quiser ser um voluntário dos nossos projetos também, só nos procurar. E se você quiser fazer parte disso, meus irmãos, nos procure. Nós precisamos de pessoas que amem a Bíblia e nos ajudem a espalhar a palavra de Deus. Posso contar com os irmãos? Pelo jeito não posso contar com ninguém. Amém? Amém. Vamos lá. Você se lembra da primeira Bíblia que você teve na sua vida? Você lembra da primeira Bíblia da sua vida? Lembra dela? Você comprou ou você ganhou? Quem ganhou, levanta a mão. Pode baixar. Quem comprou a primeira Bíblia da vida, levanta a mão. Deixa eu fazer a conta aqui. Pelas minhas contas aqui, 93,4% das pessoas ganharam uma Bíblia. Você lembra quem deu a Bíblia para você? Lembra o nome dela? Sim ou não? A maioria lembra. Na igreja? Quem lembra de você como um doador de Bíblia? Quantas pessoas vão falar assim: essa pessoa aqui me doou uma Bíblia? Você lembrou do nome de alguém deu Bíblia para você. E agora quem lembra do seu nome? O papel nosso, meus irmãos, é espalhar a palavra de Deus. Você fala assim: mas a Bíblia é muito cara. A Bíblia custa menos que uma Coca-Cola. Quanto custa uma Coca-Cola hoje? Quanto? R$8? De que tamanho? R$12? R$8? Não, vamos nessa conta que a irmã que é mais baixa. Tem Bíblia que custa R$7,90. O Novo Testamento custa R$6,50. O problema não é dinheiro, o problema é prioridade. A gente prefere se entupir de Coca-Cola do que levar mensagem de esperança para as pessoas. O problema nunca foi dinheiro. Meus irmãos, a gente não tem dinheiro para muita coisa. Claro que não tem. A gente sabe disso. É apertado, as contas ele é apertadinho, gente. Sempre foi assim. Mas quando é uma Coca-Cola no domingo, gente, a gente se esforça e vai comprar uma Coca-Cola. Não é assim? Para fazer uma maionese, não vai lá e compra, se esforça para comprar uma batata, para fazer uma maionese, comprar um churrasquinho, não é assim? A gente compra churrasco no crédito, para poder comer. Não é assim.
Por que para a palavra de Deus a gente não faz isso? Porque a prioridade nossa não está sendo a palavra de Deus. E nós queremos que Deus mude o Brasil. A gente ora para Deus mudar o Brasil, ora para Deus mudar tudo no Brasil, mas a gente não faz nem a nossa parte. Ficou difícil agora, né, gente? Vamos lá, vamos continuar. Seja uma pessoa de leitura bíblica e oração, e se você puder, doe Bíblias, que Bíblia sempre é o melhor presente. E faça parte dessa causa junto com a gente. A Bíblia é alimento diário e não sobremesa para ocasiões especiais. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Tem alguém em nosso meio que não come pudim? Você não come pudim? Ora por ela, irmãos, ore por ela. Você não come pudim? Só ela não come pudim. Eu também não estou comendo não, tá? Mas eu gosto muito de pudim. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Pudim é bom. Pudim é bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pregações que se pregam aqui, as pregações que você ouve na internet, sabe o que é? Pudim. É só uma sobremesa. O que vai te alimentar não é a pregação do domingo. O que vai te alimentar é o seu contato com a palavra de Deus. O pastor pode se matar de pregar aqui. Ele vai te dar só o quê? Só um empurrãozinho, só uma sobremesinha. O que vai te levar a Deus todos os dias é o seu contato com a palavra dele. O pastor pode morrer aqui. E geralmente o pastor sofre muito para pregar, perde até os cabelos para pregar. Já perdeu. Gente, ele pode esforçar o que for, é só uma sobremesa, porque ele não consegue numa pregação passar a Bíblia toda, é só o corte, não é o podcast todo, é só o corte. O que vai te alimentar é o seu contato com a palavra. Você já pensou se você acordasse de manhã e comesse um pudim? Meio-dia, na hora do almoço, você come outro pudim? 3 da tarde, você come outro pudim? Na janta, você fala assim, não quero jantar, quero comer só pudim. Aí chega do outro dia de manhã, você fala assim, não quero café, quero só pudim. Meio-dia, você fala assim, não quero almoçar, eu quero só pudim. Aí 3 da tarde, você fala assim, não quero tomar café, eu quero pudim. Chega a janta, do outro dia, você fala assim, não, eu não quero jantar, quero comer pudim de novo. Como é que está a tua saúde agora? Depois de 2 dias. Só 2 dias. E assim é a saúde de muitos crentes no Brasil, comendo só sobremesa. Não se alimenta da palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. E é uma heresia essa frase. A oração não é alimento. É a palavra que é alimento. É a palavra que é alimento. A oração é o seu contato com Deus. Mas o alimento é a palavra de Deus. Amém? Até aí está claro? Vamos continuar que agora vai apertar mais. Primeira dica da palestra. Sempre que você for escrever referência bíblica, evite colocar 2 pontos na referência. O correto é um pontinho só. Antigamente era 2 pontos, agora é um pontinho só, há muito tempo. Por quê? Para diferenciar de horas. Horas no Brasil é 2 pontos, versículo é um pontinho só. Isso muda alguma coisa na sua vida? Nada. Se você colocar 2 pontos, você vai para o céu do mesmo jeito, não é pecado, pode tomar Santa Ceia, vai para o céu normalmente. É só uma dica que eu estou dando para os irmãos, tá bom? Fica tranquilo. O que mais? Como que nós nos sustentamos? Já falei para os irmãos, de venda de materiais e de ofertas. Meus irmãos, se você quiser ofertar para a causa da Bíblia, para atender projetos como esse que eu falei para os irmãos, o envelope está na mão dos irmãos, e no final a gente vai recolher para sortear. Se você quiser colocar a sua oferta dentro do envelope, fique à vontade, isso nos ajuda a levantar dinheiro para a missão, ok? Meus irmãos, se cada igreja no Brasil doasse R$10 por mês, R$10 não faz falta para a igreja no mês, ok? Se fizer falta R$10 para a igreja, fecha a igreja que Deus não está nem abençoando. Se cada igreja doasse R$10 por mês, todas as igrejas do Brasil, ninguém precisaria pagar por Bíblia. Ninguém. Porque esse valor cobriria todo o custo de produção que nós temos. Quantas igrejas tem só nesse bairro? Quantas? Mais de 100. E no bairro vizinho? Mais 100. E mais na outra? Se cada um doasse R$10, meus irmãos, não faria falta para a igreja, mas para a causa da Bíblia faz. Se cada pessoa que se diz crente no Brasil doasse R$2 por ano, ninguém precisaria pagar por Bíblia. Você poderia trocar de Bíblia todo ano. Eu vou querer uma Bíblia nova.
e lá pegava, porque esse custo pagaria a produção de Bíblia do Brasil inteiro. E aí, meus irmãos, só que isso não acontece. E aí, o que a gente faz? A gente vai nas igrejas, faz uma palestra igual essa aqui para os irmãos e fala: meus irmãos, ajuda a gente, por favor, ajuda a manter esse projeto missionário adiante. Então, se você quiser ofertar para a causa da Bíblia, deixa Deus te usar à vontade, tá bom? Vamos lá. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O povo lá fora nos olha, nos lê. Tem pessoa que fala assim: ó, se for para ser crente igual aquele ali, eu não quero. Ou então fala assim: ué, não era crente? Como é que fez um negócio desse? Nós temos que ser a Bíblia que o mundo possa ler, ok? E a Bíblia é um livro para todos. A Bíblia não é livro de crente. Bíblia não é livro de crente, é um livro de gente. Todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus, independente da religião dela. O macumbeiro não pode ter Bíblia? Pode. Inclusive o nosso papel é levar a Bíblia para ele. Gente, é a palavra de Deus, tem que estar na mão dessa pessoa, porque na hora que ela vai precisar, sabe quem vai falar com ela? O autor da Bíblia. Então tem que estar disponível para essa pessoa o tempo todo, ok? E nós temos algumas traduções no Brasil. A Sociedade Bíblica trabalha com 5 traduções: brasileira, corrigida, atualizada, Nova Almeida atualizada e NTLH, ok? Aqui alguns dados, depois os irmãos que quiserem a palestra vão receber esses dados aqui, ok? Outra pergunta para os irmãos: os irmãos sabem quantos idiomas tem no Brasil? Quantos idiomas se falam no Brasil? Idiomas, línguas, dialetos. Quantas? Eu vou dar uma dica para os irmãos: no mundo tem 7.000 línguas e dialetos. Quantas línguas se falam no Brasil? Pode falar, gente. A senhora conhece uma. Qual que é o principal idioma do Brasil? Português. Qual que é o segundo idioma mais falado no Brasil? Libras. Libras é a segunda língua do Brasil. Depois vem inglês, depois vem espanhol, e assim vai indo. Sabe quantos idiomas tem no Brasil? Pergunta do Enem. Mais de 200 idiomas do Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem idiomas no mundo. E não estou nem contando língua estranha, senão eu passava. Só de línguas indígenas, está entre 154 e 180 línguas indígenas. Tem tribo indígena no Brasil que não fala com a outra porque não sabe se comunicar, porque a língua de um é um, a língua de outro é outro. E todas elas precisam, sabe do quê? Da palavra de Deus. E para os índios brasileiros, nós temos 8 Bíblias completas, que já foram doadas para eles, 50 Novos Testamentos, que já foram doados para eles, e muitas outras traduções acontecendo. Tem muitos missionários no Brasil, traduzindo Bíblia para os indígenas do Brasil, ok? Olha só que interessante, aqui, depois vocês vão poder ver com calma, quem quiser a palestra, onde tem um pontinho laranja e um pontinho vermelho, é porque já tem uma tradução pronta para eles. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Não é porque tem milagre, é bíblico. Deus opera em milagre das mais variadas formas, mas se não tem Bíblia, não vale. A regra é clara, dizia o rapazinho na Globo lá antigamente. Traduções pelo mundo. Prestem bem atenção nisso aqui, meus irmãos. No mundo todo, nós temos 6,1 bilhões de pessoas que conseguem ler a Bíblia no seu idioma. 868 milhões de pessoas só conseguem ler o Novo Testamento, porque o resto não foi traduzido ainda. 502 milhões de pessoas só tem pedaço da Bíblia traduzido. 129 milhões de pessoas não tem nada traduzido para eles ainda. É mais da metade da população do Brasil, no mundo afora, que não tem nada traduzido para eles. Em idiomas ficaria assim: 769 idiomas já tem a Bíblia traduzida. 1755 só tem Novo Testamento. 1348 só tem pedaço da Bíblia traduzido, um capítulo, um livro, um pedaço, um versículo que seja. E 3.526 não tem nada traduzido para eles ainda. Meus irmãos, você tem acesso à palavra de Deus completa, não tem? Antigo e Novo Testamento? Imagina se você morasse num povoado que a única coisa que eles têm ali é o livro de Naum, por exemplo. E aí você se converteu no culto lá da igreja, o pastor pregou sobre Naum. Passou 2 anos, o pastor só falava Naum. Você foi num casamento, era Naum que o pastor pregou. Teve um nascimento de criança, o pastor pregou sobre Naum. Teve uma apresentação de criança, o pastor pregou sobre Naum. Teve um batismo, o pastor pregou sobre Naum. Do seu casamento, o pastor pregou sobre Naum. Porque a única coisa que tinha na cabeça daquele povo todo era Naum. Isso acontece para mais de 1.349 línguas.
só tem um pedacinho traduzido. Isso é triste. Meus irmãos, e o nosso papel como cristão é levar a Bíblia para todo mundo. Isso aqui é um problema nosso. É nós que não estamos indo. A seara é grande e poucos são os cearenses. Aqui tem alguém nordestina? É por causa de você? Filho, então tá bom. Mas poucos são os ceifeiros, gente. E tem um povo sem Bíblia e tem Bíblia sem povo ainda. Tem lugar que tem Bíblia, mas o povo não quer a Bíblia. No Brasil tem Bíblia para todo mundo, mas o povo não lê. E tem lugar que quer ler e não tem a Bíblia ainda. Isso é um problema nosso como cristão, ok? Não busque uma igreja mais perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Se você está aqui hoje porque aqui tinha Bíblia e você veio atrás dela, amém? Olha só, o Brasil atende mais de 100 países com a Bíblia. O Brasil é o maior produtor de Bíblias no mundo. E nós temos capacidade de produzir uma Bíblia a cada 3 segundos. A cada 3 segundos sai uma nova Bíblia para que pessoas possam ter acesso ao Criador. Isso é maravilhoso. O que é mais importante, meus irmãos? Ler a Bíblia ou orar? Responde. O que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Fala. Eu não estou ouvindo. Pergunta para um pássaro: o que é mais importante, a asa da direita ou a asa da esquerda? Você precisa ler muito a Bíblia e precisa orar muito. E é na mesma proporção. Tem gente que ora e fala assim: não preciso da Bíblia. Não é crente. Não é crente. Tem pessoa que lê e não ora. Também não é crente. Crente é o equilíbrio de muita leitura e muita oração. Pronto. Simples assim. Meus irmãos, nós temos que evitar 2 tipos de pessoas que tem nas igrejas: o crente xiita e o crente chato. O crente xiita é aquele que é implicante com todas as coisas. É aquela pessoa que morreria até por um candidato a presidente. Sabe aquele xiita que morreria por um candidato com 9 dedos ou 10 dedos? Morreria por ele? Só fala disso? Esse é o xiita. Sabe mais que o pastor vai falar um assunto, ele sabe mais que o pastor, discute, briga. Esse é o xiita. E tem o chato. Se você não conhece nem o chato, cuidado que pode ser você. Chato é aquela pessoa que se implica com pouca coisa. Por exemplo, é 1 João ou 1 João que fala? É 1 Reis ou 1 Reis? Só chato que se implica com isso. Tanto faz. Se você lê a Bíblia, você não tem tempo para discutir esse tipo de coisa. O Salmo é Salmo capítulo 1 ou é só Salmo 1? O certo é só Salmo 1, mas se o irmão falou capítulo, não é errado. Não é pecado. Vai para o mesmo céu que nós, inclusive. Isso, se o chato ficar para trás, ele lascou tudo. Entenda uma coisa: ou você é crente ou você é chato. Se você conhece um crente chato, saiba, ele não é crente. Não é crente. Se você conhece uma pessoa insuportável, sabe, ela não é crente. Precisa se converter. Se a pessoa é insuportável, é sinal que ela não lê a Bíblia. Porque quanto mais lê a Bíblia, mais humilde você é. Quanto mais você lê a Bíblia, mais simples você é. Entenda uma coisa: você pode ser moderno, você só não pode ser mundano. Tem gente que quer ser mundano, não pode. Quer ser moderno, usar uma roupa diferente? Pode. E eu estou ficando metidinho, agora estou emagrecendo, perdi 20 quilos agora esses dias, estou felizão. Gente, uma coisa é ser moderno, outra coisa é ser mundano. E tem muito crente chato nesse mundo, meus irmãos. Moderninha de tênis, né? O cara velho usando tênis. Gente, tem muita gente chata nesse mundo. Uma pessoa chata é chato, mas crente chato é muito pior. Crente chato é o fio do cão. Vamos continuar. Agora, meus irmãos, eu vou fazer um monte de pergunta. Presta atenção. Eu vou perguntar e todo mundo vai responder. Amém? Aqui não tem, graças a Deus. Vamos lá. Primeira pergunta: em quanto tempo a Bíblia foi escrita? Vocês acabaram de falar que ia responder? Há 3 segundos atrás?
E quanto tempo a Bíblia foi escrita? Aproximadamente 1.600 anos. Quais continentes que a Bíblia vai falar? A Bíblia cita 3 continentes, quais são? Muito bem, é isso aí. Os irmãos estão falando em silêncio. África, Ásia e Europa. A Bíblia foi escrita por quantos autores? Aproximadamente 40 autores. Quem acertar 3 pede louvor no final. E quantas línguas a Bíblia foi escrita originalmente? Isso, estão errando com vontade dessa vez. Hebraico, aramaico e grego. Quantos livros tem a Bíblia? Não, se não souber eu vou embora, gente. Quantos livros tem a Bíblia? E na Bíblia Católica tem quantos? 72 ou 73. Muito bem, vamos lá. Quantos capítulos tem a Bíblia? Não vale contar agora. Quantos tem? 1189. Quantos versículos tem a Bíblia? E muitos. 31.102. Qual o maior livro da Bíblia? Esse é fácil. Maior livro? Vocês sabem a resposta? E por que não fala, miserável? Fala alto para eu ouvir. Qual que é? Depende. Em número de capítulos é Salmos, em número de conteúdo é Isaías, em número de palavras ou caracteres na língua original começa com Jeremias, depois Gênesis e assim vai indo. Qual o menor livro da Bíblia? Vou dar uma dica, está na Bíblia esse livro. Isso, 2 João. Qual o maior capítulo da Bíblia? Salmo 119. Qual que é o menor capítulo da Bíblia? Capítulo. Irmãos, fazer uma pausa. Peraí, só um pouquinho. Uma pausa. Para recapitular os irmãos que não lê a Bíblia. O número grandão é capítulo. O número pequenininho é versículo. É só para recapitular que alguns irmãos esqueceram. Faz tempo que não lê. Ok? Vamos lá. O menor capítulo. Salmo 117. Muito bem. Agora sim. Qual o maior versículo da Bíblia? Esther 8:9, muito bem, está lá Esther 8:9. Qual o menor versículo da Bíblia? Fala gente. Isso, muito bem, erraram. Depende da versão da Bíblia. Na versão atualizada disse Jó, na NTLH, não mate, na corrigida e o segundo, e Jesus chorou de vergonha. Vocês não sabiam da resposta para essa pergunta. Quais livros bíblicos só tem um capítulo? Judas. Já falei ali agora. 2 João. Olha lá. Obadias, Filemão, 2 João, 3 João e Judas. Se vocês quiserem a palestra, eu mando para vocês depois a palestra pelo WhatsApp, tá? Aí no ano que vem eu volto e vou cobrar tudo de novo. Olha lá. Quantos personagens tem na Bíblia? É fácil, está escrito lá. Está lá, está escrito. Simples, quase 3.000 personagens. E a divisão de capítulos e versículos, meus irmãos, aconteceram anos depois da Bíblia. Os capítulos foram divididos nos anos 1200 e os versículos nos anos 1500. Ok? Se a sua Bíblia não tem capítulo e versículo, não tem problema. O número não é religioso. Quem trata número como religião é uma outra religião, não é, gente? Se você pegar uma Bíblia que não tem capítulo e versículo, só tem um texto, é assim mesmo que a Bíblia. Não precisa ter número. Sabe por que a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo? Só para facilitar a sua vida. Só. Não tem nada de santo no número. É só para você saber se achar do texto. Ok? E no Brasil é até mais fácil. Tem capítulo, versículo, parágrafo e título. Tem um títulozinho lá? Jesus andou sobre as águas? E tem aquela história? Outro títulozinho? É só para a gente se achar. Não tem nada de santo no número. É só para facilitar a nossa vida. Tem. O Livro dos Livros é o nome. É uma Bíblia sem capítulo e sem versículo. Chamado O Livro dos Livros. Eu podia ter trazido um, né? Para sortear, esqueci. Vamos lá. Uma Bíblia caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que está inteiro. Porque leu muito, leu demais. Só não vale esquecer no painel do carro, aí estraga também. O que é a Bíblia? Palavra grega que significa papiro para escrever, no plural significa livros, é o nome que nós damos para a coleção completa dos livros. A própria Bíblia fala dela mesma com outros nomes, escritura, palavra, lei e por aí vai.
A fonte da verdade não é Deus me disse, Deus falou comigo, eu senti isso ou aquilo. A fonte da verdade é o que a Bíblia diz. Se você está com o microfone na mão e fala assim, Deus mandou falar com você, e Deus não falou, você é um mentiroso e vai para o inferno. Se você falou para a pessoa assim, eu estou sentindo tal coisa hoje no culto, estou sentindo um arrepio, e não está sentindo, você é um mentiroso, e você vai para o inferno. Não fale que Deus disse, se Ele não disse. Não queira emocionar o povo. Eu fico imaginando Deus lá de cima olhando para nós assim, eu falei isso, eu não estou nem sabendo, gente. Como é que você promete um negócio que eu não estou sabendo? Não fale em nome de Deus, porque você não é Deus. Agora, se Ele manda dizer, diga também. Simples assim. Sabe por que tem muita gente desigrejada hoje? Porque um incircunciso chegou para ele e falou assim, Deus me disse isso sobre você, e Deus não disse nada. E a pessoa, em vez de ficar brava com você, ficou brava com Deus e nunca mais voltou. E vou dizer uma coisa para vocês, os desigrejados do Brasil, o número já está maior do que os igrejados. Tem mais crente não praticante do que crente praticante. Isso é um fato. Por que temos que traduzir a Bíblia? Porque as pessoas têm que entender. Quanto mais tradução de Bíblia tiver, melhor é para as pessoas entenderem. Ok? Exemplo, a própria Bíblia fala de tradução de Bíblia. Na própria Bíblia, olha lá, Neemias 8. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando eles ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. O povo ficou fora muitos anos morando em outro país, preso, perderam o idioma. Lá se falava uma outra língua. Os filhos nasceram em outro país falando outra língua. Gente, eu sou do Paraná, faz 12 anos que eu saí de casa, 12 anos. Eu só morei no Brasil até hoje, nunca morei fora do país. O máximo que eu fui no Uruguai, passei na rua e voltei para trás, só isso. Gente do céu, o meu idioma é diferente. Lá em Curitiba eu falava leite quente, dói o dente da gente, daí. Aí eu fui para Porto Alegre, comecei a falar bate, capaz. Aí fui para Minas Gerais. Minas Gerais foi uma confusão, meus irmãos, porque lá em Curitiba eu trabalhava na ferrovia. Eu trabalhei 9 anos numa ferrovia. Eu sabia exatamente o que era um trem e uma locomotiva. Quando eu cheguei em Minas, meus irmãos, era trem para tudo. Trem de comer, trem de vestir, trem de calçar, trem de ir, trem de voltar. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, troquei o pão de queijo pelo biscoito Globo, e estou tentando colocar X no meio da palavra. Eu nunca mudei de país, já mudei 4 vezes de idioma. Agora imagina o povo que falava num lugar que ninguém falava a sua língua. Quando Neemias, Esdras começaram a ler o texto comum, eles não entenderam nada. E diz o texto que os levitas andavam no meio do povo. No meio do povo, você não entendeu, eu vou te explicar. Eu vou te explicar isso, isso aqui, foi explicando. E quando ele foi explicando, o povo foi entendendo. E o povo, houve uma comoção muito grande, que eles começaram a chorar. Não tem como você ler a Bíblia e entender e nada mudar na sua vida. Não tem como. Até o ateu, quando lê a Bíblia, ele fala assim, eu sou ateu, graças a Deus. Alguma coisa muda na vida até de um ateu, gente. Sabe por quê? Porque a palavra é a palavra de Deus. Ele tem interesse em mudar a vida das pessoas. Segunda dica, precisamos falar palavras que as pessoas entendam. Quanto mais difícil a gente fala, menos a gente comunica. Tem pessoa que vai pregar na igreja, ele fala tanta coisa, você fala assim, o que ele pregou? Não sei, estava bonito, mas eu não entendi nada. Já participaram de pregação assim? Gente, a pregação tem que ser simples. A pregação do pastor tem que pregar aqui e todo mundo entender. Se tiver aqui um juiz de direito e uma pessoa analfabeta, os dois têm que entender na mesma hora. Não tem que repregar para um e pregar para o outro. É uma vez só e prega para os dois. A pregação tem que ser simples, leve. E se você falar uma coisa difícil, explique. Por exemplo, tem pessoa que fala assim, porque no Flávio Joséfo disse isso. Flávio Joséfo foi um escritor famoso da época da Bíblia. 99% dos crentes nunca viram falar desse cara. Se você não explica quem é esse cara, você só quer dizer que você é bom e o povo é ruim. Porque no original grego está tal coisa. Se você não explicar tal coisa, você só está se mostrando. Entenda uma coisa, a pregação nunca é do pregador, é de Deus. Só tem que entregar aquilo que Deus está mandando entregar. Ok? Vamos continuar. Então tem que falar de maneira fácil. Até na rua, quando alguém te perguntar alguma coisa para a pessoa, fale de um jeito que ela entenda. Isso é importante para que a mensagem seja alcançada àquela pessoa. Ok? Por exemplo,
Todo mundo aqui conhece o hino nacional? Sim ou não? Quem conhece o hino nacional, levanta a mão. Não vai precisar cantar não, fica tranquilo. Se vocês conhecem o hino nacional, como vocês disseram que conhecem, me explica o que significa margens plácidas, brado retumbante, raios fúlgidos, impávido colosso. O que significa? Se todo mundo conhece o hino nacional e não sabe nem as palavras do hino nacional, só sabe cantar, mas não sabe o que significa. Resolve alguma coisa? Nada. O que é lábaro que ostentas? O que é clava forte? O hino nacional é o hino mais conhecido no Brasil e ninguém sabe o que significa. Porque quando foi escrito, esse era o português da época que todo mundo falava e todo mundo entendia. Passou a época, ninguém entendeu mais nada. E às vezes tem a avó que vai falar com o netinho fala assim: o que essa velha está falando? E não é culpa dele, é porque a língua dele é uma e da avó é outra. E a avó fala uns negócios para o netinho, e o netinho fala assim, o netinho para a avó fala assim: meu Deus, o que esse menino está falando? Um dia eu estava pregando na igreja lá em Belo Horizonte, eu pregando para adolescente, eu era pastor de adolescente, eu estava empolgado na pregação. Aí eu pregando com aquela ênfase assim, falei: gente, porque ser crente é muito legal. Meu filho tinha uns 15 anos na época. Fez assim: meu Deus do céu. Fiquei pensando, falei: o que aconteceu, menino? Pai, legal é só gente velha que fala. Falei: como assim? Eu achei que estava abafando. Ele falou assim: não, legal, quem fala legal é só velho. Eu falei: então o que eu tinha que falar? Fala que é top. Top nós sabemos o que é. Eu errei, ele errou? Não, a minha língua é uma, a dele é outra. Eu falei assim: mas é que era muito legal. Ele fala que é top, top, top. É top das galáxias. Nós entendemos. Eu tenho que mudar a Bíblia? Não, eu não posso mudar a Bíblia. Eu só tenho que deixar de maneira clara para a pessoa que está ouvindo. Ela tem que entender e não pode ter dúvida. Entenderam? Amém? Vamos continuar? Hino no cantor cristão, na harpa cristã das igrejas, diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Hino lindíssimo, que ninguém sabe nem a primeira frase, de tanto que o português mudou. Exemplos, palavras que estão na Bíblia, que 90% do povo não sabe o que significa. Eu coloquei algumas aqui: acrisolar, agoreiro, anátema, beneplácito, cãs, chocarrice, concupiscência, descair o semblante, dormir com os pais, empedernido, ignomínia, jactância, opróbrio, enxúndia nas ilhargas, e tem mais milhares de palavras que a maioria do povo não sabe o que significa. Se eu perguntar para aquele menino ali, o que é opróbrio? Não sabe. A culpa é dele? Não, é que a língua portuguesa dele é uma outra, a do senhor já é outra. O que é opróbrio? O que é opróbrio? Não, nem ele sabe. Pastor, o que é opróbrio? O que é opróbrio? Aqui, vergonha. Vergonha. Tem alguma coisa errada? Não. A nossa língua mudou, gente, a gente nem percebeu. Nem percebeu. Por exemplo, antigamente se falava assim, e o irmão Zezinho, com 104 anos, dormiu com os pais. A criançada olha aquela história e fala assim: meu Deus, se ele tem 104 anos, imagina os pais dele. Porque antigamente dormir com os pais era morrer. Hoje dormir com os pais, sabe o que é? Dormir com os pais. Tem ditados populares que não tem o menor sentido, meus irmãos. Eu um dia contei uma história para minha filha era menorzinha, eu falei assim: contei uma história, ela não entendeu, eu falei: não caiu a tua ficha? Minha filha tinha quase 20 anos, ela nunca tinha visto uma ficha. A geração dela não tinha ficha. 20 anos não existe mais ficha. Há quase 30 não existe mais ficha. Meus irmãos, eu tive que contar uma história para explicar o que era a ficha para minha filha, de quase 20 anos. Sabe o que é ficha? Não sabe. A culpa não é sua, de vocês não. Eu, para explicar para meus filhos que para namorar a mãe deles, eu tinha que ir numa fila, num estabelecimento comercial chamado mercearia. Eu ficava numa fila para comprar uma ficha. Adquirindo a ficha, eu ia para uma outra fila, num dispositivo pregado na parede chamado orelhão. O que era um orelhão? Era uma orelha grandona, de plástico, com um telefone dentro. Eu ficava naquela fila do orelhão, ouvindo todo mundo falar antes que mim. Antes de mim tinha um monte de gente falando cobrança, separação, briga, e um monte de coisa, até chegar a minha vez. Eu sabia a vida de todo mundo primeiro. Até chegar a minha vez, eu conhecia a vizinhança toda. Quando chegava na minha vez de falar com a minha namorada, eu ligava para ela
ela atendia, caía a ficha. E quando a sogra atendia, perdia a ficha. Olha que volta que eu dei para contar a história da ficha. Ou seja, esse ditado cair ficha não tem o menor sentido. E a Bíblia está cheia de ditados populares da época, que se você não entender o contexto, você não vai saber o que serve. Por isso tem que ler a Bíblia sempre, ok? Exemplos de palavras. Perdão. Deus não está em silêncio. É só a Bíblia que está fechada. Tem pessoa que fala assim, eu fui na igreja, lá num congresso, não sei onde, Deus falou com todo mundo, menos comigo. Primeiro, Deus não é teu empregado para falar na hora que você quer. Comece por aí. Você não manda em Deus. Agora imagine ele falando para você assim, eu estava na tua sala a semana toda, você não deixou eu falar com você? Por que aqui você quer que eu fale agora? Deus quer falar com você, é só abrir a Bíblia e ler. Entenda uma coisa, meus irmãos. Menos, eis que te digo, e mais, está escrito. Está escrito. Jesus venceu o diabo falando, sabe o quê? Não eis que te digo, está escrito na palavra. Amém? Meus irmãos, palavras que não existiam há 20 anos atrás. Backup, botox, bullying, clonagem, conectar, check-in, church, cringe, crossfit, crush, delay, deletar, design, download, feedback. Nada disso existia 20 anos atrás. E bem provável que a gente fala um monte de palavras assim hoje, né? Olha lá. Kids, home office, influencer, internet, lacrar, lockdown, logar, marketing, metaverso, online, paparazzo, personal trainer, playlist, podcast, reciclagem. Nada disso existia há 20 anos atrás. Ninguém falava reciclagem 20 anos atrás, sabe por quê? Porque não existia. Olha lá, rolê, escanear, sextou, slide, slogan, stream, sustentabilidade, smartphone, treta, Uber. Ninguém falava Uber 20 anos atrás, por quê? Não existia. Upgrade, videoconferência, Wi-Fi, worship, Bolsonaro, zoeira. Ninguém falava isso. Ninguém falava isso há 20 anos atrás. Só os irmãos se pegaram. Sabe por quê? Porque não existiam essas palavras. Vocês viram tanto de palavra que entrou no nosso dia a dia? E prestes a entrar, saiu outras. Antigamente eu não sofria bullying na escola. Eu sofria bullying com outro nome. Gente, e eu era feio demais. Gente, eu era tão feio que tiveram que isofilmar a incubadora para não assustar as crianças do lado. Eu era feio demais. Sofria bullying na escola. Muito bullying. Gente, colégio público sofre bullying toda hora. Mas era outro nome. Agora, bullying. Era zoeira, zoação, uma coisa. Ou seja, palavras entraram e palavras saíram. E na hora que você for falar da Bíblia para as pessoas, fale palavra que ela entenda. Amém? Vamos continuar? Se a Bíblia fosse apenas conforto, seria comparada a um travesseiro e não uma espada. A Bíblia é uma espada cortante. Não é para você dormir sobre ela, é para você ler e deixar ela te moldar, ok? Tradução da Bíblia é só transferir de uma língua para outra? Talvez seja, mas envolve muito mais do que substituir palavras. Tem que contar exatamente o que o texto foi escrito. Se foi um texto escrito há 4.000 anos atrás, tem que contar a mesma história hoje, sem mudar nada, na língua que fala hoje. Isso é traduzir Bíblia. Quem mais traduz Bíblia? Quem prega na igreja, quem leciona na igreja. Estuda 10 horas, 15 horas, para falar 40 minutos, de uma forma que todo mundo entenda. Isso é traduzir Bíblia, ok? As línguas mudam, os estudos vão se aperfeiçoando e a ciência bíblica vai avançando. Se a nossa leitura bíblica não nos repreende, estamos lendo de forma errada. A nossa leitura sempre vai nos repreender. E se ela não está te repreendendo, alguma coisa está errada com você, não com a Bíblia. Ok? Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Você quer que Deus grite com você? Leia a Bíblia gritando. Você quer que Deus fale bem calminho no seu ouvido? Leia a Bíblia baixinho. Deus sempre fala no seu ouvido, fala no seu coração. Amém? Qual que é a melhor tradução da Bíblia? Todo mundo pergunta isso. Qual que é a melhor tradução? Tem tanta tradução. Eu já vou dar o spoiler já de uma vez. É aquela Bíblia que você lê e entende. Se você lê e não entendeu, troque de versão. É igual óculos. Sem óculos não enxergo quase nada. Se eu coloco uma lente menor que a minha, menos grau, eu vou continuar não entendendo. Até chegar num grau que eu consigo enxergar todo mundo. Versão de Bíblia é a mesma coisa. Você está lendo uma versão que você não está entendendo?
troque por uma mais avançada, que talvez você entenda. Então, quanto mais versões de Bíblia tiver, mais você vai entender de Bíblia. Ok? Vamos continuar? Pergunta para quem e para quê? A Bíblia é para quem? É para uma pessoa erudita ou uma pessoa simples? Você vai dar uma Bíblia para uma pessoa. Está aqui, vou dar uma Bíblia para alguém. Essa pessoa é bem estudada ou uma pessoa muito simples? Se for uma pessoa de muito estudo, você pode dar uma Bíblia antiga que ela vai ler. Se é uma pessoa simples, dá uma versão mais simples. A Bíblia é a mesma. A Bíblia é para uma pessoa crente há muito tempo? Crente tem idioma próprio. Crente fala coisas que só crente sabe o que significa. E olha lá. Tem crente que fala terra, manto, vaso, varão, varô, vareta, canela de fogo. São coisas que só crente sabe o que significa. E olha lá. Canela de fogo não tem nem no dicionário. Reteté não existe essa palavra. Coisa que crente fala. Manto, terra, nébias. Passa uma pessoa na rua, fala paz do Senhor, vaso. O irmão fica feliz do outro lado da rua. E passa alguém que não é crente e fala, meu Deus, chamou ele de privada. O que é um vaso para quem não é crente? Para quem não é crente, vaso é outra coisa. Mas para nós é outra coisa. Tem frase que crente entende, mas lá fora dá um problema. Imaginou, irmãos, se eu chegar para os irmãos e falar assim, irmãos, tudo crente aqui, acabar aqui o culto, nós vamos subir o morro e pôr a boca no pó. Crente entende. Se passa a polícia, eu vou preso. Tem coisa, meus irmãos, que só crente fala, e a gente fala essa língua lá fora. E o povo acha que a gente é doido. E eu falo, sim, somos doidos mesmo de falar coisa que ninguém sabe. Não está errado, gente, não está errado isso. É uma coisa que só comunica aqui dentro. A gente canta canções na igreja, gente, que as pessoas não sabem o que significa. Lá na minha igreja eu sou músico também. Eu sou palmista, eu bato palma no louvor. Eu bato palma no louvor. Gente, a gente canta aquele hino assim: tudo entregarei, e canta em seguida: restitui, eu quero de volta o que é meu. A gente acabou de entregar, já está tomando. Quem é crente entende, e quem não é? O rapaz demorou 20 anos para levar a namorada para a igreja. Chegou na igreja e cantaram: incendeia, Senhor, a sua noiva. Não volta mais. Tem palavra que nem crente sabe o que significa. Tem muito irmão que fala aleluias. Essa palavra não existe. Aleluias com S não existe. É só aleluia. Ela já é um plural. Se você quiser falar aleluias, fala aleluia, 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 aleluia. Aí dá um plural. Não tem S no final da palavra, ok? Outra coisa que só crente fala, amém. Amém? Todo mundo fala amém. Amém não é nem pergunta. Amém já é uma resposta. Irmão, você está no açougue, chama a tua senha e você fala amém. Você está na clínica, no consulta médica, chama o teu nome e fala amém, minha vez. Coisa que crente fala. Na chamada na escola, ao invés de falar presente, você fala amém. Coisa que crente fala. Não está errado, mas amém não é isso, tá? Amém é assim seja, ok? Vamos lá. Não é assim? A Bíblia é para uma pessoa nova na fé. Se uma pessoa nova na fé, dá uma Bíblia mais simples para ela aprender, para ela se ambientar. Depois dá uma Bíblia mais difícil. A Bíblia é para adulto, jovens ou criança. Uma Bíblia de criança tem o mesmo conteúdo de adulto, só que é diferente, é colorido, tem a letra maior, tem desenho, porque é assim que a criança entende. Outra coisa, a Bíblia é para estudar, é para evangelizar, para memorizar ou para ensinar. Então tem uma versão para cada tipo de coisa. Então quanto mais Bíblia você tiver, melhor é. Mas tem uma Bíblia que você leia e entenda. Amém? Ficou claro? Vamos continuar. Lendo a Bíblia encontrei muitos erros. Todos eles estavam em mim. Nada na Bíblia. Ok? Terceira dica. Quem aqui prega? Quem aqui prega? Fora os pastores. Prega, pastor, prega. Quem mais prega? Em casa, na rua. Ninguém mais prega, gente? Você prega. Vamos lá. Vou dar uma dica para quem prega. Leia, vou fazer assim. Eu vou falar uma frase. Se os irmãos concordarem no final da frase, dizem amém. Agora pode dizer amém, tá? Eu vou falar uma frase e você diga amém bem forte. Ok? Vamos lá. Leia a Bíblia diariamente. Tenha várias versões. Amém. Pregue somente a palavra. Seja claro.
Comunique bem. Não precisa imitar ninguém. Tem pregador que tem a voz do Mickey. E na hora de pregar, quer pregar igual o Júnior Trovão. Não precisa. Teve uma época no Brasil que o maior pregador do Brasil chamava Marco Feliciano. Do nada, a maioria dos pregadores começou a usar suspensório e fazer chapinha no cabelo. Ficou assim. Gente, não precisa imitar o que? Estou brincando. Não precisa imitar a pessoa lá, gente. Não precisa imitar ninguém. Se Deus te fez desse jeito, pregue desse jeito. É por esse propósito que Ele te criou. Assim, desse jeitinho mesmo. Com a vozinha assim, fanho assim, gago assim. É assim que Deus quer te usar. Se Deus quisesse 2 Marco Feliciano, tinha feito ele gêmeo e não fez. Ok? Vamos lá. Participe do culto antes de pregar. O pregador tem que participar do culto, que tem que prestar o culto dele a Deus também. Ok? Estude muito. Anote tudo. Amém, gente? Exalte somente a Deus. Não é obrigado a gritar. Tem pregador que grita tanto, que chega no final da mensagem, você fala, o que ele pregou? Não sei. Ele gritou tanto, irmã, que assusta as pessoas. Coração tá bom. Desculpa, irmã, desculpa. Gente, quando eu falo gritar, entenda uma coisa. Não é você falar forte, não é você falar com eloquência, é você gritar desesperadamente, sem falar nada. E começa falando assim, não precisa. A pregação tem que ser clara. Todo mundo tem que entender. Toda vez que você está pregando, você está lecionando, você está ensinando a palavra de Deus. Sabe quem que grita e muda de voz? Geralmente, está com a mão para trás amarrada, sendo expulso da igreja. Esse que faz escândalo. Esse que faz show. Pregador não faz show. Ele só traz a mensagem de Cristo. Amém? Vamos lá. Fique atento ao que Deus deseja falar à igreja. A pregação nunca é do pregador, é sempre de Deus. Ok? Agora sim, como identificar se uma pessoa lê a Bíblia? Vocês sabem identificar se uma pessoa lê a Bíblia ou não? Você olha para a pessoa assim, essa aqui lê a Bíblia. Sabe identificar? Vou dar uma dica para os irmãos agora. Tudo que está nos próximos slides foram coisas que eu vi e anotei. Eu, a minha esposa e mais 2 funcionários da Sociedade Bíblica. Ok? Como identificar se uma pessoa lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia, compra e paga. É honesto. Não dá calote. Quem lê a Bíblia não mente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Crente é muito mentiroso. Exemplo. Passa uma pessoa na rua e fala assim, irmão, ora por mim. Oro. Nunca ora. Esquece. A nossa memória é fraca, a gente esquece, gente. Se alguém parou você na rua, irmão, vai orar para mim, e fala, não vou orar não. Você fez, abençoa aquela pessoa, só de você falar assim, você não mentiu para ela. Ou então fala assim, irmão, eu vou orar assim, fecha os olhos. 10 segundos de oração, já é uma oração. Se você falou que vai fazer, faça. Ok? Quem lê a Bíblia, não inventa doença para receber no INSS. Tem muito crente safado. Quem lê a Bíblia não ganha Bolsa Família tendo condições de trabalhar. Quem lê a Bíblia promete e cumpre. Quem lê a Bíblia devolve o que empresta, inclusive a caneta para preencher a fichinha aí. Se fizer a CPI da caneta, vamos irmão preso hoje. Quem lê a Bíblia é equilibrado. Quem lê a Bíblia é educado, é cordial. Tem crente cavalo, estúpido. Entenda uma coisa, se você é um estúpido, você não é crente, você não lê Bíblia. Tem irmão que na rua não cumprimenta a pessoa. Tem crente que é tão besta, meus irmãos, com perdão na palavra, que o irmão sai da igreja, vai para outra, não fala mais, não cumprimenta mais. Sabe de uma coisa? Ou você é crente ou você não é. Se você vai para o céu, lá no céu não tem departamento, é um só. Você vai ficar com aquela pessoa lá em cima. Então já vai se acostumando com ela aqui agora. Cumprimente as pessoas. O seu vizinho não é crente, dá um bom dia para a pessoa. Seja educado. Vai no açougue, cumprimenta a pessoa. Deseja um bom dia para a pessoa. Você é crente, você não é desse mundo. Quem lê a Bíblia não fura a fila. É falta de educação. Meus irmãos, você está para pegar um ônibus e eu trabalho no centro. É o Satanás empurrando todo mundo assim, gente. Quem lê a Bíblia não fura a fila. Às vezes na igreja está tendo uma cantina, os irmãos ficam furando fila. Tem um almoço, fica furando fila.
Ah, ele é pastor. Não importa, ele é gente também. Vai para o final da fila, miserável. Não, fila é fila. Furou é falta de respeito. A menos que alguém fala, pastor, fica aqui, pode ir no meu lugar. Aí é diferente. Ok? Vamos lá. Quem lê a Bíblia, não finge dormir para não dar lugar no transporte público. Agora Deus falou com umas pessoas aqui, não falou? Quem nunca dormiu no ônibus para não dar lugar para os outros? No metrô, no trem. Quem lê a Bíblia não maltrata a sua família. Tem irmão que em casa é o Satanás e na igreja é um anjinho. Tem irmã também que em casa é uma satanoa e na igreja é uma anjinha. Tem irmã que atormenta o marido o tempo todo. Minha irmã não precisa ficar lembrando que tem que trocar a tomada de 6 em 6 meses, não. Tem irmã que enche os paciências do marido. Não é uma mulher sábia. E tem irmão também que atormenta a vida da mulher. E na igreja é santinho, todo mundo santinho. Quem lê a Bíblia não chega atrasado nos compromissos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você chegar 2 segundos, você não pega o trem. 2 segundos, você não pega o metrô. 2 segundos, você perde a audiência da sua vida. 2 segundos, você não pega avião. Por que na igreja a gente chega atrasado? Não tem o devido respeito? Por que eu coloquei essa frase aqui? Eu fui palestrar essa palestra numa igreja, num outro estado da federação. Cheguei lá, uma cidade muito pequena. Então, essa palestra seria um evento para a cidade toda. Então, todo mundo sabia, todas as igrejas sabiam do evento e tal. O evento começava às 7h30. Eu fiquei numa pousadinha lá, o pastor falou assim, pastor Ricardo, 7h30 eu te pego. Falei, pastor, mas 7h30 começa. De nada, aqui ninguém liga para esse horário não. Falei, pastor, então não precisa buscar eu não, eu vou sozinho. Mas você não conhece a cidade? Falei, não, mas o GPS conhece. Fui na igreja, eu sempre chego uma hora antes. Cheguei uma hora antes, cheguei? Uma hora antes. Para eu chegar nessa cidade, eu gastei 24 horas. Para chegar nessa cidade. Eu cheguei 1 hora antes do evento. Cheguei lá, a zeladora estava limpando a igreja. Eu montei meus negócios aqui, peguei uma vassoura e varri a igreja com a irmã. A irmã arrumou os bancos, eu arrumei os bancos com ela. 7h30, justamente, não tinha ninguém na igreja. 7:45, ninguém na igreja. 8 horas, tinha um pingadinho de gente. 3, 4 pessoas. 8h15, não sei de onde brotou uma irmã com o microfone e começou a cantar. E cantar, só no gogó, e cantar. Do nada brotou o menino com a guitarra. Blém, 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 blém. Irmão, aí cantou uma estrofe, cantou outra, cantou, foi para outra música e foi cantando. Chegou um cara com 2 baquetas e plá, a bateria. Falei, rapaz, de onde estava esse povo que eu não tinha visto? Eu acho que está embaixo do banco, não é possível. E foi. Depois, cantaram 4 músicas. A igreja começou a lotar. O pastor me passou a palavra, era 9 horas. Estava marcado para 7h30. Eu falei, irmãos, a minha palestra tem 1h30. Eu vou cansar os irmãos aqui agora. Aconteceu alguma coisa na cidade hoje? Um fenômeno na cidade? Alguém morreu aqui da família de vocês? Teve algum problema na empresa? Não. Então por que vocês chegaram atrasados, miserável? Detalhe, a maioria morava na rua da igreja, de frente para a igreja. O pastor miserável chegou atrasado. Sabe que isso, meus irmãos? Falta de respeito. Não é comigo, é com Deus. A palavra diz sim, sim e não, não. Se a sua palavra é sim, cumpra. Se é não, não precisa cumprir. Se você é membro dessa igreja, com licença, pastor. Se você é membro dessa igreja e o culto é 19 horas, o teu compromisso, quando você assinou que você é membro dessa igreja, o seu compromisso é chegar às 19 horas. Se você não chega às 19 horas por querer, a menos que aconteça alguma coisa, você está dizendo sim, 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 mas está fazendo não, não. Quem lê a Bíblia, cumpre os seus compromissos, especialmente com Deus. Se você vai ensaiar antes do culto, chega no horário do ensaio. Se você está no departamento, vá naquele departamento. Se você vai ao ensino, faça ensino no horário. Meus irmãos, não tem ninguém. Vai você. Só você. Deus merece todo o respeito. E aqui é a casa onde estão várias igrejinhas reunidas. Aqui, meus irmãos, a igreja somos nós. E aí são várias igrejas que precisam da comunhão dos membros uns dos outros. Ok? Quem lê a Bíblia não faz fofoca. Quem lê a Bíblia não arruma confusão. Crente não briga, crente separa as brigas. Ok? Crente não entra em briga de internet.
Quem lê a Bíblia não maltrata as pessoas. Quem lê a Bíblia respeita as leis de trânsito. Meus irmãos, se tem que usar capacete, use capacete. Se tem que ter carteira, tire carteira. Se tem uma placa dizendo assim, não vire aqui, não vire ali. Tem irmão que entra no carro, parece que baixa o espírito do Toreto nele. Tem irmão que entra no carro, entra o Satanás junto, começa a xingar todo mundo. Toreto é um personagem de um filme, irmã, que corre muito. Tá, Velozes e Furiosos, a irmã sabe. Gente, tem irmão que entra no carro, o Satanás entra junto. Xinga todo mundo no trânsito. É estressado, nervoso. Meus irmãos, quem lê a Bíblia não faz isso. Quem lê a Bíblia não fica de cara feia. Um dia eu estava na cidade e tinha uma irmã no primeiro banco, assim, me olhando com uma cara muito feia. Muito feia. Irmãos, eu achei que ia morrer naquele dia. Aí eu falava, os irmãos davam risada, e aquela irmã não ria. Eu falava um monte de coisa, assim, a irmã me olhando com uma cara muito feia, mas muito feia, gente. E aí eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai me matar. Aí agora? Acabou a palestra, a irmã levantou e veio na minha direção. E eu fui indo para trás. E a mulher veio vindo. E foi, e acabou a igreja. Não tinha para onde correr mais, tinha uma parede aqui. A irmã veio, olhou dentro do meu olho e falou assim: pastor, eu nunca fui tão abençoada quanto hoje. Que palestra maravilhosa. Sabe o que eu descobri, meus irmãos? Ela só era feia. Gente feia é igual gente bonita, só que feia. Esse aqui é só para fazer graça, meus irmãos. Não é dessa beleza que eu estou falando. Entenda uma coisa. Tem gente que nem sabe que você é crente porque você não demonstra. Você não tem um sorriso no rosto. Você não pode cantar que a alegria está no coração de quem conhece Jesus, porque parece que você não conhece. Você precisa sorrir. Você precisa demonstrar Jesus na sua vida. Quem lê a Bíblia demonstra Jesus na vida da pessoa. Ok? Quem lê a Bíblia elogia em público e corrige no privado. Quem lê a Bíblia é a mesma pessoa em todos os lugares. Tem uma história de um pastor que foi visitar uma família, chegou naquela casa, o pastor sentou assim, o casal falou assim: pastor, fica aqui na sala rapidinho, nós estamos acabando o almoço e já volta para nós almoçar, tá bom? Tá bom. O pastor sentou na sala assim, tranquilo. Meu tempo acabou, tem 1 minuto só, gente. Eu vou passar só uns 5 minutinhos. Nem despertou meu negócio aqui ainda. Pode passar mais? Mas o pastor não deixou não. Gente, aí o pastor sentou na sala e ficou ali olhando. Chegou o filho do casal, 5 anos. E começou a encarar o pastor. E aí, não contente, ele começou a encarar, dando volta no pastor assim, olhando para o pastor assim. Encarando o pastor assim, dando volta no pastor, dando volta, encarando. O pastor ficou muito nervoso. Falou: menino, que tanto que você está me encarando? O que aconteceu? O menino, na sua sabedoria dos 5 anos, falou assim: pastor, é que meu pai falou que o senhor tem 2 caras. Eu estou tentando achar outra. Gente, é uma ilustração. Não era pastor, era outra pessoa, era um deputado. Gente, às vezes, somos nós a pessoa, 2 caras. Na igreja uma coisa, lá fora é outra. Quem lê a Bíblia é a mesma pessoa em todos os lugares, ok? Quem lê a Bíblia não maltrata os animais. Entenda uma coisa: se você tem um cachorrinho, cuide bem do cachorrinho. Tem um gatinho, cuide bem do gatinho. Se tem um periquito, um passarinho, qualquer coisa, cuide bem. Mas entenda, você não é pai dele. Você não é pai de pet, não é mãe de pet. Se você quiser ser pai de pet, compra uma Coca-Cola, esvazia e fica com a garrafinha para lá e para cá. Ali é um pet. Deus te fez pai de gente, pai de multidões, não é pai de cachorro. Mas se você está cuidando, cuide bem. Não maltrate. Ok? Quem lê a Bíblia não é funcionário fantasma. Nas repartições públicas está cheio de crente que nunca foi. Quem lê a Bíblia não bate o cartão para o colega na empresa. Quem lê a Bíblia não é bajulador, puxa saco. Quem lê a Bíblia não compra e vende voto nas eleições e nem briga por política. Entenda, crente não briga por nada. Nada. Quem lê a Bíblia não compartilha notícia que não é verdadeira, fake news. Irmãos, aquela borboleta tocando sanfona é mentira. Não precisa passar para frente não. É fake news. Para. Quem lê a Bíblia não fala palavrão. Quem lê a Bíblia não participa de rebelião.
Meus irmãos, por falar em voto, sabe como é que se fala de política? Leia a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe em quem votar. E agora acabou meu tempo. Quem lê a Bíblia sabe em quem votar. Simples assim, ok? Quem lê a Bíblia não entra em sites duvidosos. Quem lê a Bíblia não faz comentários maliciosos. Homem elogiando a mulher do outro, mulher odiando o marido da outra. Não faz isso. Quem lê a Bíblia não cai em heresias. Quem lê a Bíblia não aceita manipulação. Sabe uma coisa, meus irmãos, que mais me entristece? É que eu falo muito com pastores. E às vezes eu vou na rede social e vejo o pastor curtindo foto de ovelha. E às vezes a ovelha está sem lã. Sem lã nenhuma. E o pastor curtindo as fotos. Quem lê a Bíblia, pegou? Pegou? Quem lê a Bíblia, todo mundo quer ficar por perto. Quem lê a Bíblia tem as qualidades de Gálatas 5, que é: o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas, não existe lei. Esse é o perfil de quem lê a Bíblia todos os dias. Amém? A Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. E aqui eu vou ter que correr, meus irmãos, por causa do tempo. Deus não está em silêncio. Sua Bíblia que está fechada, já falei. Aqui eu vou ter que pular rapidinho por causa do tempo. Opa, esse aqui é bom. Esse aqui já falei também. Cadê? Aqui eu vou ter que pular por causa do tempo. Mas depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês a palestra. Só escrever no papelzinho aí: eu quero a palestra. Eu vou mandar para vocês. A má interpretação da Bíblia produz a religiosidade. A boa interpretação produz a fé. Ok? Não estude a Bíblia para pregar, e sim para viver. Quando vivemos o que estudamos, pregamos o que vivemos. Amém? E agora, para encerrar, eu queria chamar você, menino, vem cá. Você, sabe ler? Tá bom, que bom. Vem aqui, vem aqui. Chega aqui. Você, pode subir. Se alguém quiser tirar foto, esse é o momento. Não, isso é bonito, vamos ser na foto. Ó, você vai abrir para nós aqui Salmo 100. Peraí, vou dar uma dica para você. Não mostre para ninguém, abra assim. Não esboce nenhum sentimento no seu rosto. Ok? Você vai ler o Salmo 100. Vou dar uma dica. O Salmo 100 está quase no meio da Bíblia. Você consegue achar? Procure bem. Procure. Achou? Um dia você acha? Então, está difícil. Está difícil. Ache para nós. Gênesis 1 é o primeiro livro da Bíblia. Está perto. Isso. Consegue ler? Não. Apocalipse. É o último. Consegue ler? Não. Agora mostra para eles por que você não está conseguindo ler. Obrigado. Deus te abençoe. Você foi o melhor ator de hoje. Meus irmãos, tem cara de Bíblia, está escrito que é Bíblia, é douradinho igual a Bíblia, tem uma fitinha vermelhinha igual a Bíblia, mas não é Bíblia. Sabe por quê? Se não tem a palavra de Deus, não tem nada. Não serve para nada. Às vezes, o nosso bairro está assim. Tem tudo, mas não tem a palavra de Deus. Talvez a nossa família esteja assim. Tem tudo, mas se não tem a palavra de Deus, não tem nada. Meus irmãos, essa aqui é a Bíblia que centenas de pessoas estão lendo, enquanto você não chega com a Bíblia escrita para eles. Existem dois tipos de pessoas que não têm Bíblia no Brasil: aquela que não quer ter a Bíblia, e aquela que você não chegou até ela ainda com a Bíblia. O nosso papel como crente é levar a Bíblia para as pessoas. E agora, meus irmãos, vamos ler todo mundo junto esse texto? Eu vou projetar, todo mundo em uma só voz, vamos ler? Eu vou, respire fundo para ler bem alto, combinado? Respira, eu vou mudar a tela, todo mundo vai poder ler esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3 e pode ler. A maioria dos irmãos não entenderam, mas os irmãos lá na Grécia e quem estudou grego entende. E agora, consegue entender?
Meus irmãos, essa língua é brasileira. Uma língua brasileira. A língua indígena mais falada no Brasil. Guarani Imbiá. Guarani Imbiá. E agora, consegue ler? Isso. Isso. Tá ruim pra caramba a leitura, mas tá, vamos lá. Gente, não tem nem pontuação. Não tem vírgula, não tem nada. Esse texto aqui, meus irmãos, é o texto tirado da Bíblia de João Ferreira de Almeida. É tão antigo o texto, que se nós fôssemos ler hoje, a gente não conseguiria ler, de tanto que mudou o português de lá para cá. Por isso tem que ser atualizado sempre. E agora, vamos ler? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Ora... Não, para. Gente, tem que ler junto. Olha lá, 1, 2, 3 e... Ora, tudo isso provém de Deus... Vocês entenderam agora? Sabe por quê? Essa é a língua nossa de hoje. Por isso que vocês entenderam. Mas tem pessoas que nem essa língua vai entender. E aí eu vou ler para vocês. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. É o mesmo versículo em 5 versões diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual que é a causa da Bíblia? Sabe quando você conta uma história para alguém e a pessoa não entende? Você fala assim: você quer que eu desenhe? Isso que você tem que fazer com a Bíblia. Desenhar para a pessoa de uma forma que ela entenda. Amém? E pode ser da maneira mais simples. Meus irmãos, o diabo conhece a Bíblia mais que todos nós. E continua sendo o diabo. O segredo não está em conhecer, e sim em praticar. Se você conhece a Bíblia, parabéns, você já está empatado com o diabo, que ele também conhece. Agora, se você pratica, você vence ele. Você precisa praticar a palavra de Deus. Amém? E a minha dica é essa: biblifique-se todos os dias da sua vida. Aqui algumas dicas de leitura, depois os irmãos podem ver depois com calma, que eu mandar para os irmãos. Acho que agora está falhando aqui. Isso. Algumas dicas para os irmãos ler depois. Passa para mim, por favor. Isso. Passa mais um. Isso. Meus irmãos, se quiser falar comigo, aquele primeiro QR Code ali é o meu contato, é o meu WhatsApp. Tá bom? Se você quiser receber a palestra, você só preencher a fichinha, legível em português, não em língua estranha, porque Paulo disse que tem que ter alguém que interprete. E aí você escreve em português, que eu mando para vocês a palestra no WhatsApp de vocês, e aí vocês pegam o meu contato. Tá bom? E agora, meus irmãos, já encerrei aqui. Eu queria sortear uma Bíblia para os irmãos. Algumas Bíblias. Vocês não querem? Ninguém falou nada? Amém. Então vai ser assim. Eu vou fazer diferente hoje. Eu posso sair daqui morto, mas vou fazer assim mesmo. Eu vou sortear 5 pessoas. Essas pessoas vão... 6 pessoas. As pessoas vão vir aqui na frente. E aí Deus vai prover alguma coisa aí. Alguém pode recolher essa fichinha para nós?